Olá, queridos amigos, companheiros, alunos e assistidos do Grupo Socorrista São Paulo. Mais uma vez, estamos aqui para falarmos um pouco sobre alguns aspectos da doutrina espírita e o que ela pode nos trazer de ensinamentos. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a gratidão. Uma palavra que está tão na moda, todos nós a usamos com uma certa frequência, mas será que nós entendemos mesmo o que significa essa gratidão? Nós vemos nas passagens bíblicas, em muitas delas, nós temos essa citação. Inclusive em Paulo, onde várias vezes ele dá graças. Em uma delas, inclusive, ele fala: em tudo dai graças, porque essa é a vontade do Senhor. E aí nós nos perguntamos, por que temos que dar graças? Porque essa é a vontade do Senhor. Então vamos entender um pouquinho. O que significa de fato gratidão? Gratidão é um reconhecimento dos elementos de valor na nossa vida. Ou seja, o que nós consideramos importante, as nossas conquistas, os nossos momentos felizes, enfim, tudo que nos acontece na vida, em algum momento, nós agradecemos. Mas será que agradecemos de fato? Será que agradecemos com aquela intensidade que deveríamos? Então vamos entender um pouquinho os 3 níveis da gratidão. A primeira delas é uma gratidão superficial. Então o que significa isso? Ficou uma palavra banalizada, é a mesma coisa quando nós, por exemplo, alguém nos abre a porta e nós falamos muito obrigada, quando alguém nos serve um prato e nós dizemos muito obrigada, ou quando nós falamos oi, tudo bem? É a mesma coisa que às vezes você nem quer saber de fato se aquela pessoa está bem. Nós simplesmente fazemos por educação ou por um formalismo social. E essa gratidão, nesse primeiro nível, se refere a isso. Quando a gente fala hashtag gratidão, nós vemos aí nas redes sociais. Então é uma coisa muito passageira, é uma coisa de fato muito informal. O segundo nível da formalidade, nós já temos uma gratidão passiva. Ou seja, quando nós, em algum momento da nossa vida, aconteceu alguma coisa conosco que nós de fato ficamos muito gratos. Por exemplo, no dia do nosso casamento, não para todos, né? Mas enfim, no dia do nosso casamento, ou então quando nasceu nosso filho, ou quando nasceu um netinho, ou quando fomos promovidos, quando conquistamos nossa primeira casa, enfim, todos esses momentos da nossa vida nos levaram a um momento, a uma satisfação pessoal que nós fomos muito gratos por aquilo que nós conquistamos. Só que esse nível de gratidão são momentos pontuais. Então, assim, naquela hora em que eu casei, que meu filho nasceu, que meu filho se formou, que meu netinho nasceu, enfim, alguma situação da nossa vida que nos remeteu a um grande sentimento de alegria e de gratidão, foi aquele e ponto, passou. Nós, ao longo no decorrer da nossa vida, nós acabamos não pensando mais nisso. E então ficou lá para trás. O terceiro nível de gratidão é um pouquinho mais complicado. Ele fala da gratidão ativa. E o que significa essa gratidão ativa? É um exercício diário, é uma escolha que nós fazemos para agradecer tudo aquilo que nos acontece na nossa vida, tudo aquilo que nos rodeia, tudo aquilo que nos permeia. Então, esse nível de gratidão exige de nós um pouquinho mais de atenção. Então, por exemplo, quantos de nós, ao acordarmos, elevamos os nossos pensamentos a Deus, agradecendo por mais esse dia, agradecendo pela noite que passou? Quantos de nós, durante o nosso dia, durante os nossos afazeres, prestamos atenção nas coisas que estão acontecendo e agradecemos por tudo aquilo que está acontecendo? É muito difícil. Vamos combinar que chega de noite, passou o dia todo e nós às vezes nem percebemos como é que foi o nosso dia. É tanta rotina, é tantas coisas que fazemos automaticamente que nós não nos damos conta de que precisaríamos agradecer tudo aquilo que nos acontece. O nosso alimento, o dia que passamos,
o nosso trabalho, os encontros que tivemos, até o cafezinho que tomamos com o nosso amigo na padaria. Isso daí poderia ser um momento intenso de gratidão, porque é um momento único de que estamos ali com ele conversando, batendo um papo. Mas isso de fato é muito difícil, porque a nossa vida é muito corrida. Isso exige de nós a famosa atenção plena. E nós realmente não conseguimos ter essa atenção plena durante o nosso dia todo. Mas se nós fizermos um exercício, podemos começar por pequenas coisas. E dentro dessa gratidão ativa, que é o terceiro nível de gratidão, nós temos ainda outros 3 subníveis. O que seriam esses 3 subníveis? Então vamos primeiro agradecer por aquilo que nos acontece, por tudo aquilo que chega até nós. Então, por exemplo, se nós tivermos essa atenção de agradecer pela natureza, pela família que temos, pela nossa casa, pelo nosso alimento, pelo nosso trabalho, essas coisas que nos chegam e nos dão prazer e de fato nos preenchem. Então nós agradecemos por tudo aquilo de bom que nos acontece. Aí existe um outro subnível, que é nós agradecemos as coisas, os males que não chegam até nós. Então, quantas vezes nós estamos diante da televisão, vendo uma catástrofe, uma epidemia, uma enchente, vemos a pessoa ali doente, acamada, perdendo o seu lar por conta das chuvas, e nós agradecemos. Puxa, graças a Deus que eu estou em casa e esse mal não me atingiu. Mas nós temos que lembrar que esse mal atingiu ao outro, né? Então esse seria o terceiro subnível de gratidão. É nós agradecermos pelos males que chegam até nós. E aí é um pouquinho mais difícil, né? Vamos combinar que de fato, se nós estamos sentados diante da televisão, vendo todas essas tragédias, e nós estamos seguros em casa, e vamos nos colocar um pouquinho no lugar do outro, no lugar daquele que está perdendo a casa, no lugar daquele que está tendo a doença, ou se de fato nós mesmos estivermos vivenciando essa situação. Quão difícil é. Só que nesse momento é difícil a gente agradecer a Deus por essas coisas ruins que nos acontecem. De fato, é muito fácil falar e difícil de agir. Porém, se nós tivermos a compreensão de que nada acontece por acaso, de que não cai uma folha da árvore sem que Deus permita, nós precisamos ver que todas essas coisas, esses males pelos quais passamos, têm algum objetivo. É o que eu sempre falo nas minhas palestras e para os meus alunos. Nós precisamos parar de perguntar por que isso está acontecendo comigo. E temos que mudar a nossa pergunta para que isso está acontecendo comigo? Qual o motivo? Qual o objetivo de Deus para comigo, para que eu passe por essas adversidades, esses males, as doenças, as catástrofes, as epidemias, enfim, todas as coisas que nós julgamos ruins. Algum motivo tem que ter, porque Deus, como é Pai, como Deus, um dos seus atributos é que ele é onisciente e onipresente, ou seja, ele não ia favorecer a uns e desmerecer a outros. Portanto, todos esses males que nos chegam têm que ter um objetivo. E qual é esse objetivo? Nós que estudamos a doutrina espírita podemos ter uma certa percepção do que isso acontece. Sabemos que são provas, são expiações que nós precisamos passar para que nós possamos evoluir, para que nós possamos entender melhor as vicissitudes da vida. E com certeza, quando passar, porque como diz Joana de Ângeles nas suas mensagens, tudo passa, nós vamos perceber que deixamos para trás e saímos dali como? Com certeza mais fortalecidos, com certeza vendo a nossa vida de uma forma diferente. E aí nós vamos mudar o quê? O nosso ponto de vista, não é? Provavelmente nós encararemos a nossa vida de uma outra forma. Daremos mais valor às coisas que nos são muito caras e deixaremos de dar valor às coisas que são
mesquinhas, que são pequenas, deixaremos de fazer intrigas, seremos mais serenos, como eu pus em outro vídeo da semana. Então, o que acontece? Essa gratidão que nós vemos nesses níveis todos, elas são muito importantes. Importantes para que nós possamos evoluir, importante para que nós possamos ter certeza de que Deus tem um propósito para a nossa vida, não é? Nós temos que ter certeza de que nós reencarnamos com uma necessidade, que nós reencarnamos com um propósito, que nós reencarnamos para a nossa evolução. Então isso tudo faz parte do nosso processo evolutivo, faz parte da nossa transição planetária, faz parte do momento que nós vivemos. Por isso também eu sempre digo, na nossa encarnação, o melhor dia que existe é o hoje. Hoje é o melhor dia da minha reencarnação, porque hoje como nós sempre falamos, é o presente. Por isso que é dado esse nome, é um presente, é uma dádiva de Deus, para que nós possamos fazer sempre o nosso melhor, para que nós possamos sempre agradecer tudo que está ao nosso redor, tudo. Seja o que de bom acontece, seja o mal que não nos atinge, ou seja o mal que nos atinge. Que nós possamos sair fortalecidos de todas essas situações. Que possamos acreditar no Pai, que é nosso Pai, que nos quer o nosso melhor, que quer que nós sejamos sua imagem e semelhança. E assim, queridos amigos, eu vou encerrando o nosso papo de hoje com a palavra gratidão. De fato, eu agradeço imensamente essa oportunidade de estar aqui falando para vocês. E que todos nós possamos colocar em prática um pouquinho esse amor, esse dar graças, como Paulo falou, a tudo porque Deus assim o quer. Porque Deus quer o melhor para nós. Fiquem em paz, que Deus nos acompanhe, permaneça em nossas casas, em nossos lares e que nós sejamos gratos por tudo que temos. Um grande beijo e até o próximo.